O que foi? Mãe, eu acho que eu quebrei a mão. Meu Deus do céu, não acredito. Nós temos que ir numa emergência. Tirar um raio-x dessa Não, mão. eu não quero. Eu já pesquisei. Raio-X pode causar mutação e doenças. Para de bobeira. Nós temos que tirar um raio-x dessa mão pra ver se quebrou algum dedo. Tá doendo muito. Vamos à emergência. Olá, tudo bem? Você deve ser a Natália, né? Bom, Natália, eu sou a Noelle, médica radiologista que vai te atender hoje. E eu vi aqui na sua ficha que você machucou a mão, não foi isso? Bom, a gente vai precisar fazer um raio-x da sua mão para ver se teve alguma fratura para poder cuidar, tudo bem? Bom, Natália, eu como radiologista posso te afirmar que esse procedimento é seguro à sua saúde. Porque há muitos anos atrás, quando o raio-x foi descoberto, médicos, depois de muito estudo, começaram a perceber que ele poderia trazer benefícios à saúde também. E é graças a essa radiação que hoje em dia a gente consegue visualizar o organismo por dentro, sem a necessidade de cirurgias altamente invasivas, né? O que torna o procedimento de diagnóstico e tratamento de doenças para o paciente muito mais seguro e viável. E graças a isso, a gente consegue salvar milhares de vidas, porque o diagnóstico pode ser feito no estágio muito inicial. E assim como o raio-x, a ressonância magnética, a tomografia e a mamografia são exemplos de exames que nos ajudam a diagnosticar e acompanhar a evolução de problemas de saúde, fora as radioterapias e os radiofármacos, que são tratamentos muito eficazes ao combate de doenças como câncer, por exemplo. Então, você já imaginou o que seria da nossa vida sem essa radiação hoje em dia? Você já parou para pensar também como nós médicos trabalharíamos nessa área se cada vez que um paciente necessitasse de um raio-x, por exemplo, nós fôssemos altamente contaminados com a radiação? E dentre outras normas, existem 3 princípios básicos propostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear que ajudam a proteger a vida tanto do médico quanto do paciente contra esse tipo de radiação. Esses 3 princípios são o da justificativa, que qualquer exposição à radiação deve ser justificada de forma que os benefícios superem os malefícios à saúde do paciente. A otimização da proteção, que é quando as exposições empregam a menor dose possível sem perder a qualidade das imagens. A limitação da dose, que é as doses individuais devem obedecer limites estabelecidos em recomendações nacionais baseadas em normas internacionais. Ou seja, Natália, um paciente só é submetido a exposições realmente necessárias para ele, que é o seu caso, e em tempos e doses seguras. E existe também a blindagem, geralmente feita de chumbo, utilizada nessas portas e paredes ao redor das salas de tratamento e exames, que podem também ser utilizadas em roupas especiais para nós usarmos lá dentro e ficarmos mais protegidos ainda. Bom, Natália, espero que agora você seja um pouco mais tranquila para fazer esse exame e tenha entendido melhor como ele funciona. Mas para não restar mais dúvidas, eu vou te indicar um ótimo canal que eu conheço de uma professora chamada Sabrina. Ela é professora de física e fala muito bem sobre esses assuntos. Mas agora vamos fazer logo esse exame, ver como tá a sua mão e mais tarde você estuda melhor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Está começando agora mais um vídeo do canal Biofísica em Ação. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um tipo específico de radiação, a radiação ionizante. Então, vamos começar com a definição do dicionário. Radiação é qualquer processo físico de emissão e propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, seja por meio de partículas dotadas de energia cinética. É a energia que se propaga de um ponto a outro no espaço ou no meio natural. Ou seja, a radiação é energia em trânsito. Ela parte de uma fonte emissora e se propaga através de qualquer meio. Como já dito da definição, ela se apresenta na forma de partícula atômica ou subatômica energética e também pode se apresentar em forma de onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Qualquer tipo de radiação interage com corpos, inclusive com o corpo humano, depositando neles energia. Essa interação vai depender do tipo de energia da radiação e do meio que a absorve. A radiação ionizante é a radiação cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com seu núcleo, sendo suficientemente maior a ponto de arrancar elétrons dos seus orbitais. Nesse processo chamado ionização, forma-se o par íon negativo e o íon positivo. O primeiro é o elétron ejetado e o íon positivo é o átomo que perdeu o elétron.
os elétrons estão ligados aos átomos com forças elétricas de diferentes valores. E isso vai depender da sua posição, da sua localização, em qual camada ele está. Quanto mais próximo do núcleo, maior é a força de atração entre o elétron e o núcleo. A radiação ionizante pode arrancar qualquer elétron de um átomo se tiver energia maior que a energia de ligação entre esse elétron e esse átomo. De todo o espectro de ondas eletromagnéticas, somente os raios X e os raios gama são radiações ionizantes, ou seja, têm energia suficiente para ionizar os átomos. Os fótons desses raios perdem toda ou quase toda a sua energia em apenas uma única interação com os átomos, ejetando elétrons deles, e esses elétrons que são ejetados saem ionizando átomos até pararem. Os fótons também podem atravessar um meio sem interagir. Teoricamente, não há material nem forma de blindar todos os fótons. Ou seja, esse é um dos motivos que é necessário usar uma proteção na hora de lidar com radiações ionizantes. Agora que vocês já sabem um pouco de como a radiação ionizante age, a gente pode começar a pensar como a radiação ionizante interage num ser vivo. Então, é isso que o próximo bloco do nosso vídeo vai falar. Agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes. Os átomos do nosso corpo são super unidos, formando moléculas. Elas podem ser pequenas, como a molécula da água, ou muito grandes, como a molécula do DNA. Esses átomos, eles são unidos por forças elétricas. Quando uma partícula ionizante arranca um elétron de um dos átomos de uma das nossas moléculas, pode causar uma desestabilização que até pode resultar na quebra dessa molécula. Considerando que as moléculas biológicas são constituídas principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, os elétrons que provavelmente serão arrancados de um átomo serão desses elementos. Essa desestabilização ou até a quebra dessa molécula pode resultar em diversos problemas no nosso corpo. Quando a radiação interage diretamente com as nossas moléculas, ela age de duas maneiras, ou seja, ela tem dois tipos de mecanismos de ação. O primeiro deles é o mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com as moléculas importantes, como as de DNA, podendo causar mutações genéticas até a morte celular. E o segundo mecanismo é o mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula de água, formando assim radicais livres, que podem atacar outras moléculas importantes. Vale lembrar que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Quanto à natureza, pode ser classificada em reações teciduais e efeitos estocásticos. As radiações teciduais resultam de uma dose alta de radiação, e esse valor vai depender do tipo de radiação e do tecido que ela incide. Um dos principais efeitos é a morte celular. Já os efeitos estocásticos são alterações que surgem em células normais, sendo seus principais efeitos o câncer e o efeito hereditário. O efeito hereditário é um efeito que acontece nas células sexuais, ou seja, ele pode ser repassado para os seus descendentes. Então vocês entenderam um pouco mais de como funciona a radiação ionizante e suas aplicações na medicina que podem até salvar vidas. Entretanto, como essas radiações também produzem danos biológicos, o seu uso deve ser criterioso, levando em conta os riscos e os benefícios. Podemos falar até de acidentes com radiação ionizante, como o acidente de Goiânia, que já foi falado anteriormente em outra aula. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Oi, gente! Hoje eu vou apresentar para vocês como a radiação ionizante está presente no nosso dia a dia. Depois do acontecimento que eu fraturei a minha mão, eu aprendi muito com o videoaula da professora Sabrina e com a radiologista Noelle. Eu consegui entender como a radiação ionizante está presente no nosso dia a dia. Ela pode surgir de fontes naturais, como os raios cósmicos e radionucleotídeos provenientes da crosta terrestre, encontradas em locais como no solo, nas rochas, nos materiais de construção, na água potável e no próprio corpo humano. Também podem ser produzidas pelo homem, sendo utilizada na medicina, no raio-x, na radiologia, radioterapia e tomografias. Além disso, ela pode ser encontrada na geração de energia, como em usinas nucleares. O raio gama é utilizado para esterilizar equipamentos médicos, alimentos e diversos outros produtos.